Notícia urgentíssima, breaking news de última hora, segundo informações que acabaram de ser confirmadas, grande autoridade da política acaba de ser internada em estado grave. É claro que eu vou trazer esta informação em todos os detalhes e destaques. E a Malu Gaspar, gente, tá? Se a coisa tava ruim, tava caótica para Alexandre de Moraes, piorou drasticamente, gente, tá? Malu Gaspar acaba de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso acabou de acontecer agora há poucos instantes. É notícia fresquinha, de última hora, que eu vou trazer em todos os detalhes. Gente, a informação que a gente tem de bastidor é que o ministro Alexandre de Moraes está furioso com o que a Malu Gaspar acabou de explodir agora para o Brasil inteiro. Claro que eu vim trazendo essa informação na velocidade da luz. E o Lula, gente, tá? Que não é bobo e nem nada, acabou de largar a mão do ministro Moraes, gente, tá? O Lula acabou de abandonar Alexandre de Moraes. É uma matéria bombástica que acabou de ser confirmada e eu vou explicar para vocês o motivo por que o Lula decidiu abandonar o Alexandre de Moraes, e principalmente depois dessa bomba que acabou de ser revelada. E ministro acabou de ser substituído, gente, tá? A informação que acaba de chegar é que ministro acabou de ser substituído. O porquê? Aí é que vocês vão ficar chocados. E por fim, não coube no vídeo anterior, mas eu prometo que vai estar aqui nesse vídeo. Paulo Gonet, gente, o PGR Paulo Gonet acabou de tomar aqui decisão sobre o ministro Alexandre de Moraes, que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O Paulo Gonet acabou de tomar decisão sobre Alexandre de Moraes, que vocês vão ficar chocados. Claro que eu vou trazer essa informação, porque eu tenho certeza que ela é de grande interesse de todos vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar agora, inclusive, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque acabou de sair aqui que com a entrada do Cássio Nunes Marques na presidência do TSE, Bolsonaro ainda pode se candidatar à presidência da República. Acabou de sair aqui a informação e eu vou explicar, vou colocar o vídeo aqui explicando os detalhes. Com Cássio Nunes Marques agora substituindo a Carmen Lúcia, né, lá no TSE, ele pode soltar uma liminar que pode deixar Bolsonaro concorrer aqui à eleição à presidência da República. Será que foi por isso que o Bolsonaro escolheu Flávio? Isso é possível acontecer? Eu vou explicar e trazer aqui essa informação completíssima, que eu sei que essa notícia, sim, é de grande interesse de todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueçam de inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora, gente, pega o lenço de vocês, porque se vocês forem manteiga derretida igual eu, vocês vão chorar muito com esse depoimento emocionante, gente, tá? Da ex-presidente aqui da Caixa Econômica Federal na época do Bolsonaro, tá? De última hora ali ela teve que substituir o ex-presidente, o primeiro presidente da Caixa, ela teve que substituir ele de última hora, né? Ele foi ali acusado de abusos dentro, né, da presidência da Caixa, ele precisou ser substituído e o Bolsonaro escolheu ela para substituir o presidente da Caixa. E no momento em que o Bolsonaro convidou ela para ser a nova presidente da Caixa, gente, vejam esse depoimento, vejam o que o Bolsonaro fez. Gente, esse homem, tá explicado por que ele é o líder da direita. Que depoimento emocionante, gente, tá? Emocionante da ex-presidente da Caixa, do Bolsonaro. Vocês vão entender, vejam só. Eu tava indo fazer uma caravana de mulheres de capacitação no Capão Redondo, em São Paulo. Fui para um grupo na casa da Patrícia Cardim. E aí começaram a me ligar, que estourou o escândalo e tal. Eu falei, vai, Deus vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, Deus. Gente, só a título de informação, essa aqui é a Daniela Marques, tá? Daniela Marques, que é ex-presidente da Caixa lá da época do Bolsonaro. Esse depoimento dela aqui é de quando ela foi convidada pelo próprio Bolsonaro. Cuidado que ele teve ao convidá-la para assumir aquele cargo
tão importante. Vejam só. Eu estava indo fazer uma caravana de mulheres de capacitação no Capão Redondo, em São Paulo. Fui para um grupo na casa da Patrícia Cardim. E aí começaram a me ligar, que estourou o escândalo e tal. Eu falei, vai, Deus vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, Deus vai sobrar para mim. É isso mesmo. Eu vou ter que assumir nessa hora difícil, num ano de eleição. Aí eu peguei, me ligaram do palácio. Vem para cá que o presidente quer falar com você. Eu fui. Eu nunca contei isso. Tem uma salinha dentro do gabinete da presidência, tem um quartinho, uma sala assim, íntima do presidente, que não tem escuta, que você consegue falar reservado, o gabinete sempre cheio de gente. Aí ele olhou pra mim, naquele tempo assim, vamos respeitosamente ali na salinha, pra gente conversar, nós dois. Eu falei, sim. Aí ele falou pra mim assim, Deus é muito generoso comigo. Aí eu falei assim, por que, presidente? Aí ele, você conversa com quem eu converso, né? Porque eu tive vários compartilhamentos de coisas de missão, que são coisas inexplicáveis, como é que você enxerga isso? Eu tenho que fazer um podcast só pra gente contar essas histórias, mas ele falou assim, você conversa com quem eu converso, né? Eu falei, todo dia. Eu falei, não sei com quem eu converso, mas eu converso. E aí ele falou assim, Deus é muito generoso comigo. Eu tenho uma mulher e banqueira no meu time. Você tá preparado pra assumir a Caixa? Aí eu falei pra ele, o senhor tava preparado para assumir a presidência da República? Aí ele falou assim, não, mas eu sabia que Deus ia me capacitar. Aí eu falei, eu também não, mas eu sei que Deus vai me capacitar e eu vou estar pronta. Aí ele falou assim, faz o que você acha que tem que fazer, você tem carta branca minha, minha confiança. Aí aquilo me arrepiou, chorei. Aí eu falei, cara, chorando no meio da frente do presidente da República, o cara me chamando para assumir o maior banco do país. Gente, ela foi convidada para assumir o maior banco do Brasil, né, que é a Caixa Econômica Federal, com valores estratosféricos. Era uma responsabilidade sem precedentes e o Bolsonaro confiou, gente, tá? Cegamente e brilhantemente bem a Daniela Marques. Eu acompanhei, né, quando ela teve que substituir, né, ou no caso, o então presidente da Caixa, que estava atolado num escândalo de abuso dentro, né, da Caixa. Era muito grave realmente as acusações contra ele. Aí o Bolsonaro deu esse cargo de confiança, deu esse voto de confiança para ela e ela assumiu assim de forma brilhante, gente. Então eu acompanhava ali as entrevistas dela, os podcasts que ela participava, brilhante. Ela era brilhante. Então ela foi competente, ao contrário do Lula, né? Porque o Lula só escolhe incompetente. Ela foi brilhantemente competente. E dá gosto em ter uma pessoa assim trabalhando com a gente no governo, né, gente, tá? No caso, o Bolsonaro, claro. E agora, gente, tá? Segundo o jornalista, realmente o Lula largou a mão de Alexandre de Moraes. Lula larga a mão de Moraes, gente, tá? Mário Sabino é quem fez essa matéria extraordinária. Vejam só. Lula tem lealdade apenas a si próprio. Preocupado com a contaminação da campanha, a reeleição pelo caso do Banco Master, que envolve diretamente amigos seus no STF, ele largou a mão de Alexandre de Moraes, depois de ter deixado para trás Dias Toffoli. Então, primeiro, ele largou as mãos do Dias Toffoli, que ele mesmo indicou para o STF, inclusive pediu até para o Dias Toffoli afastar, renunciar ao cargo. Tem mesmo de olho, porque ele queria colocar mais gente dentro do STF. O Dias Toffoli passou a ser um estorvo para o Dias Toffoli. Ele foi lá e descartou o Dias Toffoli igual um lixo descartável. Aí chegou a vez do Moraes, porque o Moraes não sai da imprensa, não sai dos noticiários. A imprensa tá todo dia massacrando o Alexandre de Moraes e o Lula pensa assim, cara, se eu for aliada de um cara desse, eu vou me sujar também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou largar a mão, vou abandonar. Aí, a decisão do Lula foi o quê? Descartar Alexandre de Moraes. Pior do que um lixo descartável, né, gente? Foi enxotado. Ou seja, Lula, que só pensa em si próprio, sempre ele em primeiro lugar, sempre, né, para estar no poder. O Lula é poder. A única coisa que importa para ele é se perpetuar no poder. Nem que para isso ele tenha que abandonar os seus. Primeiro ele abandonou Dias Toffoli, agora abandonou. Largou a mão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, em se tratando de Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele é muito vingativo, né, gente? Será que o Lula tá dando um grande tiro no pé em abandonar Alexandre de Moraes? Eu trouxe a notícia, gente, a opinião eu vou deixar por conta de vocês. Saiu aqui, gente, mais um escândalo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Saiu no Metrópolis, tá? Mas antes de trazer a bomba que saiu no Metrópolis contra
o Alexandre de Moraes, deixa eu trazer esse vídeo aqui, trazendo aqui um detalhe muito importante que muita gente não percebeu nessa informação divulgada pelo Metrópolis, que eu vou trazer em seguida para vocês. Tá aqui. Vorcaro ofereceu eu não posso nem terminar aqui, vocês já sabem o que é. De luxo em festa para Moraes. Ou seja, Daniel Vorcaro fez uma festa em homenagem a Alexandre de Moraes. É isso? Pode isso, Arnaldo? Que escândalo é esse? Vamos entender? Meus amigos, o que eu vou contar para vocês agora é surreal, é absolutamente inacreditável, mas tem acontecido bastante. Aquela história é raro, mas acontece sempre. O ministro Moraes recebeu uma homenagem em 2024 do Vorcaro em Londres, numa festa de luxo regada a prostituição. É isso mesmo, o Moraes recebeu uma homenagem do Vorcaro em 2024 em Londres, numa festa com acesso a prostituição de luxo. E sabe quem estava nessa festa? Nessa festa havia a cúpula dos 3 poderes do judiciário, e do legislativo e do executivo. Inclusive, foi nessa festa que o Vorcaro teria dito aquela famosa frase para a sua esposa ou para a sua namorada: eu aqui, euzinho, estou discursando para todo mundo, para todas as autoridades. Eu vou te contar quem são as autoridades que a gente já sabe que estavam nessa festa e participaram dessa homenagem, vamos dizer assim, ao Moraes, e também vou te contar detalhes de como essa festa ocorreu. A coisa era tão grandiosa, meus caros, que o jantar, só o jantar, custou 2,7 milhões de reais. Tinha músico famoso tocando, tinha banda, tinha de tudo. Só a diária no hotel, eles ficaram no hotel luxuoso ali de Londres, e só a diária no hotel custava de 8 a 22 mil reais. Isso em 2024, a depender do quarto em que cada um ficava. Como eu mencionei, estava todo mundo nessa festa, e eles, os convidados, ao chegarem, aí é que entra a parte do acesso às prostitutas, essas pessoas, esses convidados, né, eles chegavam e recebiam um broche, né? O Vorcaro entregava um broche para essas pessoas, e esse broche dava acesso a essas prostitutas. E aí a conversa entre eles era: você recebeu o broche? Você não recebeu o broche? As prostitutas eram chamadas de suicinhas pelos organizadores da festa. Segundo as informações que a coluna do Metrópolis, que traz esse caso à tona, a público, informou, os ministros que estavam lá, que eram da cúpula do judiciário, a gente tem informações de que o Moraes, claro, estava lá com a esposa, e que o Dias Toffoli também estava nesse jantar, mas havia ministros também do STJ, havia também parlamentares. Gente, eu tô chocada. Alexandre de Moraes em uma festa bancada pelo Daniel Vorcaro com dinheiro usurpado, né, gente, tá? De crime aqui no Brasil. E lá tinham assim, como se fossem carne, como se fosse um rodízio de sushi ali na frente. Eles poderiam consumir. Agora, o que me deixou mais chocada, a esposa de Alexandre de Moraes estava participando dessa festa. E calma, gente, tá? Que a cereja do bolo eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Calma. Vocês acham que tá ruim? Vai piorar. Vejam só. Saiu no Metrópolis. Prestem atenção, porque o escândalo é muito maior do que a gente imaginava. Um broche era o acessório para indicar acesso a mulheres em um jantar de 2,7 milhões de Daniel Vorcaro. O banqueiro Daniel Vorcaro ofereceu um after party para convidados super VIPs que prestigiaram uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Londres, em 2024. Esse encontro teve uma peculiaridade. Após um nababesco jantar em um clube exclusivo para super ricos, Vorcaro distribuiu a um seleto grupo broches que davam passe livre para encontros íntimos com mulheres, as chamadas suicinhas. Somente o jantar custou 400 mil libras, cerca de 2,7 milhões de reais no câmbio atual. Os convidados desfrutaram de um ambiente refinado ao som do DJ Hugel e de outros artistas, como o cantor britânico Seal. A homenagem a Moraes foi prestigiada por integrantes da Cúpula dos Três Poderes, em abril de 2024. Ao seu estilo, Daniel Vorcaro bancou todas as despesas do evento, que durou 3 dias. Dos voos em primeira classe, jatinhos ao hotel,
festas e mimos, como tudo bancado pelo Master. Os convidados foram hospedados em um hotel de altíssimo luxo em uma das áreas mais nobres de Londres. As diárias variam de 8 mil a 22 mil reais, dependendo do quarto. O after para os super VIPs ocorreu na suíte presidencial desse hotel. A distribuição dos broches chamou a atenção entre os presentes, que ficavam se perguntando uns aos outros se tinham recebido o acessório. Antes de seguirem para a festa privada, os convidados participaram do jantar em um dos clubes privados mais famosos do mundo. Um ambiente que mistura restaurante de luxo, balada, networking e uma espécie de sociedade secreta da elite. Os detalhes da festa estão descritos em um relatório da Polícia Federal que apontou relações entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Worcaro. Esse documento tem 200 páginas e foi dividido em capítulos. O último deles narra o evento com foco na presença do ministro, que era o relator do caso do Master no Supremo. Não há, no entanto, a informação de que Toffoli tenha participado do after do broche. Foi esse relatório da Polícia Federal, que também expôs relações de negócio entre o ministro e o banqueiro, que levou ao afastamento de Toffoli da relatoria. Homenageado, o ministro Alexandre de Moraes estava acompanhado da esposa, Viviane, e não participou do after do broche. Pessoal, sabe o que me deixa mais estarrecida nessa denúncia aqui feita pelo portal de notícias? Na verdade, por essa revelação. Isso aqui foi revelado, gente, pela própria Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu tudo isso aqui. Agora dá para entender, né? Porque que a Malu Gaspar disse lá no início do vídeo que tem que estar mais ferrado e lascado com todo esse escândalo é o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, tá? É muito mais grave. Isso aqui que acabou de ser revelado, que foi descoberto pela Polícia Federal, é muito mais grave do que vocês imaginam. Por quê, gente, tá? O Daniel Worcaro bancou uma festa luxuosa, regada de garotas de programa para convidados escolhidos a dedo. Essa festa luxuosa foi para homenagear o ministro Alexandre de Moraes. Ele gastou uma fortuna, fez uma festa luxuosa, gastou rios de dinheiro para homenagear Alexandre de Moraes. Inclusive, lá estava presente a própria esposa, que tem um contrato de 129 milhões com o Daniel Worcaro, no escritório dela. Agora, gente, tá? Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Coloque aqui embaixo a opinião sincera. Depois de tudo isso aqui que acabou de ser revelado, que o Daniel Worcaro fez uma festa luxuosa para homenagear Alexandre de Moraes. Vocês acham que Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar o Daniel Worcaro, que tem contrato de 129 milhões com o escritório da esposa, que fez festa luxuosa para o próprio Alexandre de Moraes, segundo o que está aqui na imprensa? Vocês acham que Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar Daniel Worcaro depois de voar várias vezes em aviões que pertencem a empresas de Daniel Worcaro? Vocês acham, gente, que depois daquela revelação de que no dia da prisão do Worcaro ele conversou com o telefone institucional do STF, aquele telefone, segundo a imprensa, era utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de tudo isso revelado, gente, vocês acham que o Moraes deveria julgar o Daniel Worcaro? Pelo amor de Deus, gente, em qualquer país sério, onde a justiça é levada a sério, o Alexandre de Moraes já estaria afastado do STF há 1 zilhão de anos. Em qualquer país sério, Alexandre de Moraes já teria sido impedido de julgar qualquer coisa relacionada ao Master ou Worcaro há 1 zilhão de anos. Eu sinceramente não consigo entender a cegueira que está no STF, no Congresso Nacional. Por que ninguém faz nada? E para o PGE e Paulo Gonet, tudo tranquilo, tudo ok, não tem nada de errado. É chocante isso aqui, gente, tá? É chocante. A gente que assiste de fora, tá acompanhando tudo desde o início, a gente fica estarrecido como que Moraes ainda tá no STF depois de tudo isso. Meu Deus, o que mais falta para sair, para acontecer alguma coisa? É a única pergunta que fica, o que é que o Moraes precisa fazer para realmente acordarem?
É só um desabafo de quem está acompanhando de fora. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Flávio Bolsonaro. Esse aqui tá muito preparado, gente. Não é à toa que Lula já tá pensando em desistir, né? Flávio promete revisar a reforma tributária e defende impeachment de ministros do STF. Isso aqui, gente, é pra calar a boca daqueles esquerdistas que fala que o Flávio Bolsonaro tá regando, tá mentindo. Ele tá mentindo, ele não tem coragem. Não só tem coragem, como vem e confirma novamente. Tá aqui, ó. Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que, se eleito, pretende revisar a reforma tributária implementada pelo atual governo Lula, que só enfiou imposto no lombo do povo brasileiro. Ele disse que vai cancelar a grande maioria dos impostos. Segundo ele, a nova legislação precisa ser atualizada urgentemente para a redução da carga tributária absurda que ninguém consegue pagar. É tanto imposto que o povo perdeu a vontade, o povo brasileiro perdeu a vontade até de viver. Só trabalha para pagar imposto, não consegue conquistar nada. Porque o dinheiro que seria utilizado para comprar um carro, uma moto, tá dando pro governo, imposto, e o povo não aguenta. Tá aí, gente. Então, Flávio Bolsonaro promete redução dos impostos, se ele for eleito. E, claro, né, impeachment de ministros do STF, que ele sempre apoiou, e não é agora que ele vai se esconder. E como eu disse para você, daqui a pouco, gente, tá? A grande autoridade foi internada às pressas, mas antes, não coube no vídeo anterior, eu prometi que está aqui e está. Paulo Gonet tomou decisão. Na verdade, ele revelou por que ele acha que ele não vê indícios de crimes, né, envolvendo ministros do STF. Segundo ele não vê crimes, indícios em nada do que está saindo na imprensa envolvendo ministros do STF. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, não tem crime, ele não vê nada, não vê indícios de nada. Tá aqui. Isso aqui, gente, quando saiu, o povo brasileiro ficou chocado. Como assim, gente, tá? Paulo Gonet só pode estar cego. E eu só consigo me lembrar do doutor André Marcilli, que chama ele de inútil, né? Tá explicado por que é um inútil. Porque depois de tudo que tá saindo na imprensa, ele fala, não tô vendo crime nenhum, não tô vendo nada de errado. Deixa. O PGR Paulo Gonet indicou que não há, até o momento, elementos suficientes para abrir uma investigação contra ministros do STF, citados, né, nos escândalos envolvendo o Banco Master. Apurações apontam as conexões entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Alvocaro. O que mais que o PGR precisa ver para crer? Segundo a avaliação do Paulo Gonet, o material conhecido até agora não apresenta base concreta que justifique uma ação penal. Não tem base concreta. Gente, o escritório da esposa do Moraes recebeu 80 milhões. E quais foram os serviços até agora? Não convenceu ninguém. Alexandre de Moraes possivelmente conversou com o Alvocaro no dia da prisão. Festa em homenagem ao Alexandre de Moraes lá em Londres. Voou não sei quantas vezes no avião do Alvocaro. O que mais que o PGE precisa? Gente do céu. Vocês já prestaram atenção que para algumas coisas a justiça é bem cega? Né? Para o que eles, tipo assim, né? Quando não me convém, a justiça tem que ser cega. E agora, gente, para finalizar, parlamentar do PL teve que ser internado às pressas, tá? O deputado Osés de Madureira, do PL, que é o partido do Bolsonaro, é internado em São Paulo após mal súbito, gente, tá? O deputado estadual Osés de Madureira, do PL, foi internado hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um mal súbito. O parlamentar passa por exames neste sábado, segundo disseram médicos, assessoria do político, e ele apresenta ótima recuperação. Ele passou mal durante a agenda nesta manhã na cidade de Poá, interior do estado. Segundo a assessoria de imprensa do deputado, ele recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal e foi encaminhado em seguida ao hospital na capital paulista, gente, Albert Einstein. A equipe do deputado informa que o parlamentar segue realizando exames. Segundo o relato da assessoria, no começo da tarde deste sábado, médicos informaram que o Zé apresenta ótima recuperação ao longo do dia. Ele tem 52 anos e é deputado estadual no primeiro mandato. Gente, então, parlamentar do PL passou mal e precisou ser internado aí às
pressa, gente, tá? Não é fácil não, gente, tá? Essa política brasileira, enfrentar esse judiciário brasileiro, tem que ser muito forte, tem que estar com a saúde muito boa, porque o que as pessoas estão enfrentando aí recentemente é uma pedreira atrás da outra. Malu Gaspar, jornalista, um outro jornalista fez a seguinte pergunta para a Malu Gaspar. Malu Gaspar, tá aqui a pergunta aqui em cima. Malu Gaspar comenta, né, sobre quem está mais lascado, mais ferrado nesse rolo do caso Master. Toffoli ou Alexandre de Moraes? Então, essa pergunta acabou de ser feita para a Malu Gaspar. Malu Gaspar, quem que está mais ferrado e lascado, né, no escândalo do caso Master? Dias Toffoli ou o ministro Alexandre de Moraes? Quem vocês acham? Qual vocês acham que foi a resposta dela, gente, tá? Qual? Vejam só. Quem você acha que tá dormindo pior esses dias? O ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Dias Toffoli? Como é que eu vou saber? Depois, tem que ver o que o advogado tá aí para contar, né? Mas aparentemente quem tá mais? Porque são duas histórias bastante encrencadas ali, né? Assim, de quem tá vendo daqui de fora, né? Você vai ter que fazer bastante ginástica ali pra dizer que tá tudo ok, que não teve nada demais e seguir a vida ali, né? Eu acho agora, nesse momento, como o foco tá mais no Alexandre de Moraes, ele deve estar mais tenso, né? Mas tem ali para todo gosto naquela história, né? Toffoli, acho que é interessante a gente pensar o seguinte: no caso do Toffoli, foram 35 milhões de reais, já comprovados, tem voo da ex-mulher dele em helicóptero e tal, e muita gente diz assim, olha, tudo bem, tem tudo isso, mas tinha um ativo real, que era um resort, né, que é um hotel, sei lá, você pode discutir se o valor é maior ou menor, mas eu ouço muito isso. Agora, eu não sei o que mais isso inclui, a gente vai ter que esperar para ver. No caso do ministro Alexandre de Moraes, é um contrato com a mulher que até agora não está convencendo assim, o escopo da atuação, né? Você não achou para que era o contrato, nós estamos procurando. Então, se você for levar na letra fria, pode ser mais grave, né? Porque é um dinheiro que você não sabe direito para que foi dado esse dinheiro, né? Esse contrato não vale. Os serviços que foram alegados até agora não valem esse valor. Então a gente tem que entender o que é que o Brocário pretendia com esse contrato, e isso não está claro. Então, conforme a pessoa com quem você conversa, vem uma opinião, não, um caso é pior, outro caso é pior. No momento, eu acho que está mais difícil para o ministro Alexandre, porque ele está mais no foco, né? Acabou o tempo. Gente, então, segundo Malu Gaspar, quem está mais ferrado e lascado sobre o escândalo do caso Master, que envolve Daniel Vorcaro, para ela é o ministro Alexandre de Moraes. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, gente, tá, Malu Gaspar? Vocês têm a mesma opinião que ela? Na opinião de vocês aí que estão do outro lado emitindo, quem tá mais ferrado e lascado sobre o escândalo do caso Master é Alexandre de Moraes? Ou vocês acham que mesmo assim ainda é o Dias Toffoli, mesmo depois de tudo que vem sendo revelado contra o ministro Alexandre de Moraes aí na imprensa? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Aqui é um canal democrático, a opinião de vocês vai ser respeitada, tá? Eu sei que tem gente que vai colocar, Fabiano, eu acho que o Toffoli tá mais ferrado por isso. E se vocês acharem que é Moraes, coloca aqui embaixo. Por que vocês acham que é o Moraes que tá mais ferrado em toda essa história? Quero ver a análise crítica de vocês. E agora, gente, o Pablo Marçal voltou novamente, tá? Voltou novamente, já chegou metendo o pé na porta, mostrando a que veio. Já falou que vai sim apoiar o Flávio Bolsonaro, porém, ele fez aqui uma revelação que deixou reflexão em muita gente. O que ele disse aqui, gente, a gente precisa prestar muita atenção, porque lá atrás todo mundo achava que o Bolsonaro iria indicar o nome do Tarcísio de Freitas. E ele foi lá e simplesmente surpreendeu e falou, não, meu filho que vai ser candidato. E muita gente ficou se perguntando, gente, mas por que o Bolsonaro, tá, não sacou o nome do Tarcísio de Freitas, mas indicou o nome do filho dele, do Flávio Bolsonaro? Será que o Bolsonaro tem algum plano por trás aí nessa decisão? Aí veio essa fala aqui do Pablo Marçal que fez a gente refletir. Vejam só, ele disse o seguinte,
O Centrão, olha, o Centro não pode sair apoiando qualquer partido. Vou te dar um exemplo. Bolsonaro está em domiciliar. Cássio Nunes Marques assume o TSE. Sai uma liminar para Jair Bolsonaro sair presidente. Você acha que o Bolsonaro não vai ser presidente? Então, sai uma liminar para o presidente Bolsonaro. E com essa liminar, vocês acham que o Bolsonaro não vai sair candidato à presidência da República? Acompanhe aqui, gente, tá? Essa conversa do Pablo Marçal com o jornalista Cláudio Dantas. Façam a análise de vocês e coloquem aqui embaixo a opinião de vocês. Já pensou, gente? Agora, com a saída da Carmen Lúcia do TSE, assume o Cássio Nunes Marques. Quem indicou o Nunes Marques foi o Bolsonaro. Cássio Nunes Marques vai e concede uma liminar para o Bolsonaro. Ele vai e concorre à eleição. Será, gente? Meu Deus. Vamos entender? Sobre o partido. Você não está falando de qualquer partido, você está falando de uma federação mais poderosa que existe. Sim. Maior que PL, maior que tudo. E aí você olha para os caras que estão no centro, esses caras, eles não podem assumir a postura de vamos sair apoiando. Vou dar um exemplo. Bolsonaro está na domiciliar. Nunes Marques, ele vira presidente do TSE em breve. Sai uma liminar liberando o Jair Bolsonaro para ser presidente. Você acha que o Jair, tendo essa liberação, ele não vai ser presidente? Vai sair candidato. Saindo ele... Isso não vai acontecer, né? Você sabe, né? E se o Lula saiu, deixa eu te explicar, irmão, nós temos esperança para tudo. Vocês não entenderam. Se até no dicionário está escrito ressurreição, você imagina sair uma liminar. O que é uma liminar? Mas ressurreição, mas não tinha o STF lá no... Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Lavou as mãos, né? Então eu acho difícil ali, você tem o sujeito que... É mais fácil pro Lula... Ó, vou te falar a ligação que vai acontecer. O Lula vai pegar o telefone e vai articular para liberar o Bolsonaro. Por quê? Porque é mais fácil do Lula ganhar do Jair Bolsonaro do que do Flávio. Vai não. Isso eu posso apostar com você. O Eduardo Bolsonaro não falou com a boca dele que queria que soltasse o Lula para disputar o pai dele da eleição? Isso foi um erro, inclusive, de leitura. Esse foi o erro, não foi? Erro de leitura. Só que o erro vai repetir. Depois você grava o dia que eu tô falando. Você tá fazendo a previsão. Não, você me cobra se não acontecer. O que acontece? É informação ou é percepção? Deixa eu ver. É só uma mentalização da frequência aqui. Tá bom. A minha mentalização é diferente da sua. Então tá bom. Então deixa eu te contar. Eu tô te contando por que não tem uma posição clara. Porque é precipitado pro partido do tamanho desse virar e tomar uma posição antes do vamos ver. Então assim, o Flávio já teve meu apoio. Mas o Augusto Cury é meu amigo, saiu lá pelo Avante. Isso, pelo Avante. Ele é um cara que pode contar comigo. Você não tá entendendo, irmão. Eu não estou aqui nesse negócio político pra querer... eu quero isso pra mim. Eu quero é pro Brasil. Tá aí, gente, tá? O Marçal, claro, vendendo o seu peixe agora que ele foi pro partido, acho que no União Brasil, né? Então ele tá dizendo o seguinte, a União Brasil, gente, tá mergulhando de cabeça no Flávio Bolsonaro? Ainda não, mas por quê? Segundo a explicação do Marçal, é porque ainda existe uma esperança e que, nossa, gente, como os anjos poderiam dizer amém neste exato momento, né? Dizem que quando a gente quer muito uma coisa, né, e os anjos dizem amém, a gente conquista aquilo acontece, né? Como os anjos poderiam dizer amém neste exato momento? Então, segundo Pablo Marçal, ainda rola ali nos bastidores, né, um burburinho, uma celeuma de que com o Cássio Nunes Marques na presidência do TSE, ele pode conceder uma liminar e liberar o Bolsonaro para concorrer à presidência da República. Isso foi uma reflexão do Pablo Marçal. Aí o jornalista foi mais ali, pé no chão. Olha, isso é meio difícil de acontecer, até mesmo porque tem, né, o STF, que vai lá sempre barra, sempre, né, o que não é de interesse deles, eles vão lá e derrubam tudo. Mas para o Pablo Marçal, né, para Deus, nada é impossível. E aí, gente, vocês ouviram as duas opiniões. A do Pablo Marçal, de que o Cássio Nunes Marques, né, pode lá conceder uma liminar liberando o Bolsonaro para ele concorrer à presidência da República. E já o Cláudio Dantas, olha, é meio difícil. E aí, gente, tá? Façam a análise de vocês, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E eles foram até além, né? Pablo Marçal, olha, não duvide se o Lula ligar pro STF, não, libera sim, porque eu quero concorrer, eu quero enfrentar o Bolsonaro. Porque na cabeça do Lula é mais fácil ele vencer o Bolsonaro do que o Flávio Bolsonaro que tá aí à frente das pesquisas. Eu acho praticamente impossível o Lula ligar pro STF para pedir liberação do Bolsonaro para concorrer. Porque o que ele fez desde quando ele entrou na presidência da República com a ajuda de um aqui e outro ali, foi ferrar e lascar com a vida do Bolsonaro. Aí no finalzinho dos 49 segundos ele vai lá e fica bonzinho, se converte e fica bonzinho, aí eu acho meio difícil. Mas aqui, eu confesso para vocês que é difícil, mas a questão da liminar, gente, seria assim a coisa mais
seria a coisa mais preciosa da face da terra, gente, tá? Vocês já pensaram, gente? Se o Nunes Marques surpreende, vai lá, concede uma liminar. Ó, tá aqui, Bolsonaro, a liminar, você tá liberado para concorrer à eleição. Vai lá, concorre e destrói o Lula.